Se hoje você chegou até esta oração com o coração cansado, a mente sobrecarregada e a sensação de que alguma coisa pesada tem acompanhado os seus dias, então eu preciso te pedir uma coisa: não saia agora. Fique comigo até o fim, porque esta não é apenas mais uma oração que apareceu no seu caminho. Este pode ser o momento em que São Miguel Arcanjo começa a tocar exatamente aquilo que vem tirando a sua paz, drenando a sua força e deixando a sua vida mais confusa, mais travada e mais oprimida do que deveria estar. Há dores que a gente não consegue explicar, há pesos que ninguém vê, mas que se acumulam em silêncio, e quando isso acontece, não basta distrair a mente por alguns minutos. É preciso clamar, é preciso buscar cobertura do céu, é preciso entrar em oração com fé, antes que aquilo que já está ferindo por dentro continue crescendo sem ser confrontado. Por isso, receba esta oração como um chamado e também como um abrigo. Seja muito bem-vinda, minha amada família de luz. E se esta é a sua primeira vez aqui, entre com o coração aberto, porque hoje nós não vamos fazer uma oração fria, rápida ou vazia. Hoje nós vamos levantar um clamor de cura, libertação e proteção diante de São Miguel Arcanjo, pedindo que ele vá à sua frente, corte todo o mal escondido, afaste toda a carga negativa e desfaça toda a influência que esteja pesando sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua alma. Mas há algo importante. Você precisa permanecer até a última palavra, porque existem orações que consolam e existem orações que confrontam, quebram, limpam e mudam o rumo de uma batalha espiritual. E esta é uma dessas. Antes de começarmos, eu quero te convidar a fazer um pequeno ato de fé comigo. Escreva agora nos comentários: São Miguel Arcanjo, remove todo o mal da minha vida agora. Escreva com intenção. Escreva como quem abre uma porta para o socorro de Deus. Escreva como quem se recusa a continuar carregando sozinho o que já ficou pesado demais. Porque, muitas vezes, a libertação começa no instante em que a fé deixa de ficar só no pensamento e vira declaração. Agora respire fundo. Acalme a sua mente por alguns segundos. Deixe este momento tomar conta do seu coração e permaneça comigo, porque a oração que vamos fazer a partir de agora pode marcar o início da mudança que a sua alma vem pedindo em silêncio há muito tempo. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, neste instante eu me coloco em oração diante da tua presença e te peço: desce com tua força sobre a minha vida e não permitas que nenhum mal continue avançando sobre mim. Tu, que és defensor dos filhos de Deus, guerreiro fiel do Altíssimo e comandante das hostes celestes, entra agora nesta batalha, que talvez meus olhos não consigam enxergar por inteiro, mas que minha alma já sentiu no peso, no cansaço e na inquietação destes dias. Estende sobre mim tua espada de luz. Levanta ao meu redor tua proteção. Fecha, neste momento, cada brecha aberta pelo medo, pelo desânimo, pela inveja, pela maldade e por toda a influência sombria que tentou se aproximar em silêncio. Se existe alguma armadilha preparada contra mim, corta antes que ela se firme. Se existe alguma palavra lançada para me enfraquecer, anula antes que ela encontre lugar. Se existe alguma praga, feitiço, maldição, olho invejoso ou carga negativa rondando meus caminhos, quebra agora pela autoridade que Deus te concedeu. Que tua presença forme ao meu redor um círculo santo, forte e impenetrável, onde o mal não permaneça, a confusão não se instale e nenhuma seta enviada contra mim consiga atravessar. Onde tua espada toca, a treva recua. Onde tua luz entra, a sombra perde força. Onde tua guarda se levanta, o inimigo não encontra espaço para permanecer. Ó glorioso São Miguel, eu invoco tua intercessão sobre tudo aquilo que vem me roubando a paz. Dissipa o que está oculto. Expõe o que foi levantado em segredo. Desfaz o que foi armado contra mim sem que eu percebesse. Que todo laço invisível seja rompido agora. Que toda opressão espiritual comece a cair por terra agora. Que toda presença contrária que tentou pesar sobre minha mente, meu corpo, meu sono e meus caminhos, seja obrigada a se afastar agora, em nome de Jesus Cristo. Ensina-me a reconhecer o mal antes que ele me toque mais profundamente. Dá-me discernimento para não abrir portas erradas. Dá-me firmeza para rejeitar tudo aquilo que me afasta da fé, da paz e da proteção de Deus. E se havia alguma coisa operando em silêncio, escondida por trás de dias difíceis, atrasos, perturbações
medo constante ou cansaço sem explicação, que tua espada alcance isso agora. Vai à frente de mim, São Miguel. Entra primeiro onde eu ainda nem percebi o perigo. Combate por mim nas áreas em que estou fraco. Sustenta-me nas áreas em que estou cansado. E faz com que, a partir desta oração, tudo aquilo que vinha me cercando comece a perder força, comece a recuar e comece a ser desfeito pela tua poderosa intercessão e pela proteção do Altíssimo sobre a minha vida. São Miguel Arcanjo, eu te peço agora que tua proteção não fique apenas ao meu redor, mas entre profundamente em tudo aquilo que dentro de mim e dentro da minha casa precisa ser guardado. Protege a minha mente. Guarda meus pensamentos da confusão, do medo, da opressão, das ideias que me enfraquecem e de toda perturbação que tenta me cansar por dentro. Se existe alguma pressão invisível querendo roubar minha clareza, minha esperança e meu discernimento, desfaz agora. Cala toda a voz interior que me empurra para o desânimo, para a angústia e para a sensação de derrota. Que a tua luz visite meus pensamentos e limpe tudo aquilo que não vem de Deus. Guarda também o meu coração, São Miguel, porque há feridas que ninguém vê, mas que pesam todos os dias. Não permitas que a tristeza se instale, que a amargura crie raízes, que a ansiedade tome conta ou que a dor do que vivi continue governando o que eu sinto. Toca os lugares onde eu estou mais fraco, visita as áreas onde eu tenho suportado em silêncio. E se existe dentro de mim alguma marca de medo, rejeição, opressão ou cansaço acumulado, passa agora com tua proteção, e não deixes que isso continue abrindo espaço para o mal. Onde meu coração estava vulnerável, levanta a guarda. Onde havia peso, derrama consolo. Onde havia tormento, faz nascer paz. E eu te peço ainda mais. Cobre a minha casa com tua vigilância santa. Vai à frente de cada porta, de cada janela, de cada quarto, de cada corredor e de cada canto onde minha família vive, descansa e dorme. Guarda o silêncio da noite, guarda o nosso sono, guarda a paz do ambiente. Não permitas que nenhuma presença contrária encontre brecha para entrar, permanecer ou se esconder. Que toda inveja lançada contra esta casa, toda palavra maldita, toda opressão no ambiente, toda perturbação repetida e toda obra feita em segredo contra a minha família sejam quebradas agora pela tua força e pela autoridade de Deus. Estende também tua proteção sobre aqueles que eu amo. Cobre meus filhos, meus pais, meu cônjuge, meus familiares e todos os que fazem parte da minha casa, mesmo quando eu não consigo estar perto ou vigiar por eles. Envia teus anjos para permanecerem ao redor da nossa mesa, do nosso descanso, das nossas entradas e saídas, dos nossos caminhos e decisões. Que nenhum mal visível ou invisível tenha poder para tocar a nossa união, a nossa saúde, a nossa paz e a nossa estabilidade. E se existe alguma escuridão tentando se firmar dentro do meu lar, algum peso escondido rondando o ambiente, alguma inquietação constante, algum conflito alimentado em silêncio, que tudo isso seja visitado agora pela tua presença e perca força antes de crescer. São Miguel, fecha as brechas da minha casa, fecha as brechas da minha mente, fecha as brechas do meu coração e da minha família. Levanta uma barreira de luz onde antes havia vulnerabilidade, coloca a tua espada onde antes havia ameaça, e faz com que a partir desta oração, o lugar que estava exposto comece a ser coberto, o que estava agitado comece a ser acalmado, e o que estava ameaçado comece a ser guardado debaixo da tua proteção fiel. Ó São Miguel Arcanjo, depois de me cercares com tua proteção, fortalece agora aquilo que dentro de mim ainda vacila, ainda se cansa e ainda treme diante das batalhas. Não permitas que eu continue vivendo encurvado pelo medo, vencido antes mesmo de lutar, ou desgastado por guerras invisíveis que tentam roubar minha coragem aos poucos. Onde houver fraqueza, derrama força. Onde houver confusão, derrama discernimento. Onde houver cansaço na alma, sopra novamente o ânimo que vem de Deus. Levanta dentro de mim uma firmeza nova, uma fé mais desperta, uma coragem mais limpa e uma resistência que não se rende facilmente diante da pressão. Ensina-me, São Miguel, a não aceitar como normal aquilo que está me consumindo. Ensina-me a perceber quando o mal tenta me desgastar por dentro antes de me atacar por fora. Não me deixes cair na apatia, na desistência, no conformismo, nem naquela fadiga silenciosa que faz a pessoa continuar andando por fora enquanto já está se quebrando por dentro. Faz de mim alguém vigilante, firme e sóbrio.
alguém que não cede facilmente ao medo, que não se entrega à confusão e que não abre espaço para tudo aquilo que tenta enfraquecer a fé. Guia-me pelos caminhos da verdade e da justiça. Endireita minhas decisões, purifica minhas intenções. Ilumina as escolhas que preciso fazer, para que eu não ande por impulso, carência, ferida ou desespero, mas pela luz de Deus, que tu defendes com tua espada. Que em cada batalha eu me lembre de que não estou sozinho, que em cada dia difícil eu reconheça que existe uma defesa levantada em meu favor, que quando a opressão apertar, eu não me entregue ao abatimento, que quando vier a confusão, eu não perca o eixo, que quando vierem tentações, distrações ou pesos tentando me tirar do caminho, eu tenha força para permanecer de pé. Reveste-me com tua armadura espiritual. Guarda minha mente para que eu não me perca em pensamentos destruidores. Firma meu coração para que eu não me torne refém da angústia. Sustenta minha fé para que eu não recue, justamente no momento em que o céu está me ensinando a resistir. E eu te peço ainda, glorioso guerreiro de Deus, não apenas me livra, mas também me reposiciona. Abre diante de mim o caminho da paz, da esperança e da prosperidade que vem do alto. Afasta o peso que bloqueia, a sombra que atrasa, a desordem que confunde e o medo que paralisa. Faz com que eu volte a caminhar com dignidade, lucidez e firmeza. Que a tua presença sobre a minha vida não seja apenas defesa contra o mal, mas também direção para o bem, estabilidade para o coração e força para avançar. E se alguma batalha tentou me definir, que ela perca esse poder agora. Se algum ataque tentou me convencer de que eu estava fraco demais para continuar, que essa mentira caia por terra agora, porque debaixo da tua guarda eu não sou abandonado, eu não sou esquecido e eu não sou entregue à derrota. Eu sigo mais desperto, mais firme e mais fortalecido para continuar o caminho que Deus preparou para mim. Ó São Miguel Arcanjo, diante da tua presença fiel e da tua poderosa intercessão, eu entro agora em um momento mais profundo desta oração. Não quero apenas pedir proteção ao meu redor, quero selar a minha vida por inteiro, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Por isso, com fé, reverência e confiança no poder do céu, eu selo agora todo o meu ser com o precioso sangue de Jesus Cristo. Que este sangue santo me cubra, me marque, me guarde e me separe de todo mal. Que aquilo que estava exposto seja fechado, que aquilo que estava vulnerável seja protegido, que aquilo que estava sendo tocado pela dor, pela opressão ou pela maldade, comece agora a ser cercado pela presença viva de Deus. Eu selo o meu coração com o precioso sangue de Jesus Cristo. Selo o lugar dos sentimentos, das memórias e das dores que ainda tentam falar mais alto dentro de mim. Que nenhum espírito de tristeza, amargura, inveja, ressentimento, angústia, medo ou opressão encontre morada no meu coração. Que aquilo que vinha me ferindo por dentro perca agora seu espaço. Que toda flecha lançada contra minha paz emocional seja quebrada. Que toda ferida que ainda pulsa em silêncio seja tocada pela misericórdia de Deus. Onde havia peso, haja alívio. Onde havia confusão, haja paz. Onde havia aperto, haja descanso. E que o meu coração, em vez de ser campo de tormento, volte a ser lugar de fé, de consolo e de firmeza. Eu selo a minha vontade com o precioso sangue de Jesus Cristo. Que minha vontade não seja capturada pelo impulso, pela fraqueza, pela tentação, pela pressa ou pelo desespero. Que eu não me incline para o mal, nem me acostume com caminhos errados, nem aceite decisões que me afastem da vontade de Deus. Que a graça divina governe minhas escolhas. Que o céu endireite aquilo que em mim estava torto, dividido ou confuso. Se havia algo tentando me arrastar para hábitos, vínculos ou caminhos que não vêm de Deus, que esse domínio seja quebrado agora. Que minha vontade seja fortalecida para dizer sim ao que edifica e não ao que destrói. Eu selo a minha mente com o precioso sangue de Jesus Cristo. Selo meus pensamentos, meus raciocínios, minhas lembranças e tudo aquilo que ocupa meu interior. Que nenhuma confusão, tormento, acusação, opressão mental ou seta maligna tenha liberdade para permanecer na minha mente. Que todo pensamento repetitivo que me adoece, toda inquietação que me consome, todo medo que me paralisa e toda escuridão que tenta nublar meu discernimento percam agora a força. Que minha mente seja lavada pela paz de Deus. Que eu receba lucidez onde antes havia neblina, sabedoria onde antes havia desordem e sobriedade onde antes havia excesso de peso interior. Que minha cabeça não seja mais campo de ataque,
mas lugar guardado pelo céu. Eu selo o meu corpo com o precioso sangue de Jesus Cristo, que da cabeça aos pés haja cobertura, guarda e livramento. Que toda enfermidade, toda fraqueza, todo desgaste invisível, todo acidente, todo cansaço que ultrapassa o natural e tudo aquilo que tenta roubar minhas forças seja colocado diante da proteção divina. Que meu corpo seja preservado, sustentado e fortalecido. Se havia no meu organismo alguma marca de opressão, alguma consequência do medo, algum peso acumulado de batalhas prolongadas, que tudo isso seja visitado agora pelo cuidado de Deus. Que eu receba vigor para continuar, descanso para recuperar e proteção para não ser tocado pelo que tenta me derrubar. Eu selo o meu passado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Selo minha história, minhas lembranças, minhas perdas, minhas dores antigas e tudo aquilo que ainda tenta me prender ao que já passou. Que toda ferida aberta, toda humilhação, todo trauma silencioso, toda marca de rejeição, todo peso herdado e toda dor que ainda ecoa dentro de mim sejam agora alcançados pela cura que vem do céu. Que o passado não continue vazando sobre o meu presente. Que memórias adoecidas não continuem governando meus sentimentos, minhas reações e minhas escolhas. E se existe alguma corrente antiga ainda tentando me manter preso, que seja rompida agora pelo sangue de Jesus Cristo. Eu selo o meu futuro com o precioso sangue de Jesus Cristo. Selo os meus planos, meus projetos, meus caminhos, minhas decisões e tudo aquilo que ainda está por se abrir diante de mim. Que nenhum plano contrário, nenhuma inveja, nenhuma oposição, nenhuma palavra lançada contra meu avanço e nenhuma ação do inimigo tenha poder para bloquear o que Deus determinou. Que toda rota contaminada seja fechada, que todo o caminho certo seja preservado, que o meu amanhã não fique à mercê da maldade, nem da confusão, nem do medo. Que o meu futuro seja guardado antes mesmo de eu chegar a ele, e que aquilo que Deus preparou para mim não seja roubado, atrasado nem desviado. Eu selo a minha casa, meus filhos, minha família e tudo o que me foi confiado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Selo cada parede, cada entrada, cada saída, cada ambiente, cada noite e cada manhã. Que nenhum mal encontre brecha, que nenhuma presença contrária permaneça, que nenhuma perturbação se firme, que meus filhos sejam guardados, que minha família seja protegida, que minha casa seja lugar de paz, cobertura, ordem e presença de Deus. Se havia alguma porta espiritual aberta, que seja fechada agora. Se havia algum peso rondando meu lar, que seja expulso agora. Se havia qualquer ameaça contra os meus, que seja quebrada agora antes que avance. E enquanto eu faço este selamento, São Miguel Arcanjo permanece ao meu lado. Guarda aquilo que está sendo consagrado nesta oração. Vigia aquilo que está sendo fechado pelo céu. E faz com que toda a área da minha vida que antes estava exposta, vulnerável ou atacada, comece agora a entrar debaixo de uma cobertura mais forte, mais santa e mais profunda. Porque o precioso sangue de Jesus Cristo não é símbolo vazio, é defesa, é marca, é muralha, é livramento. E aquilo que está sendo selado agora não fica entregue ao acaso, fica guardado nas mãos de Deus. Eu selo agora, em nome de Jesus Cristo e pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo, a minha boca. Selo os meus lábios, a minha fala e tudo aquilo que sai de dentro de mim para o mundo. Que da minha boca não saiam palavras de derrota, murmuração, maldição, desespero, ofensa ou sentença contra a minha própria vida. Se em algum momento eu falei movido pela dor, pelo medo, pela revolta ou pelo cansaço, que toda palavra errada perca agora a força que poderia ter permanecido sobre mim. Que minha boca seja purificada, que minha fala seja alinhada com a verdade, com a prudência, com a bênção e com a direção de Deus. E que toda palavra maligna lançada contra mim, em segredo ou diante de mim, seja anulada antes de criar raiz, antes de abrir caminho, antes de produzir dano. Eu selo também os meus ouvidos. Que os meus ouvidos não deem abrigo à mentira, à acusação, ao conselho perverso, à voz da confusão, à palavra que enfraquece e a tudo aquilo que tenta me afastar daquilo que Deus quer para mim. Se houve vozes tentando semear medo, derrota, divisão, humilhação ou desesperança dentro de mim, que essas vozes percam agora o seu poder. Que eu saiba discernir o que vem do alto e rejeitar o que vem para me corromper, me manipular ou me desviar. Que meus ouvidos sejam guardados para ouvir a voz de Deus, a instrução certa
o alerta certo e a direção certa no tempo certo. Eu selo as minhas mãos com o precioso sangue de Jesus Cristo. Que as minhas mãos sejam instrumentos de trabalho digno, de provisão honesta, de serviço, de construção e de fruto. Que tudo aquilo que eu fizer com temor de Deus seja sustentado, protegido e conduzido para o bem. Se existia alguma força tentando esvaziar o fruto do meu esforço, drenar a minha energia, cansar minhas mãos sem retorno ou transformar trabalho em desgaste sem colheita, que isso seja interrompido agora. Que minhas mãos não trabalhem em vão. Que minhas mãos não sejam marcadas por perda contínua, por desperdício ou por portas que se fecham sempre no último instante. Que o Senhor abençoe a obra das minhas mãos e que São Miguel guarde aquilo que eu construo com sacrifício e verdade. Eu selo os meus passos, selo meus caminhos, minhas saídas, minhas entradas, minhas decisões e cada rota por onde a minha vida segue. Que meus passos não sejam empurrados para atalhos errados, alianças perigosas, lugares de armadilha ou escolhas feitas no impulso, no medo ou na carência. Se havia algum caminho contaminado diante de mim, que seja fechado agora. Se havia alguma rota travada por inveja, oposição, ruína ou ataque espiritual, que seja aberta agora pela mão de Deus. Que nenhum atraso maligno continue segurando aquilo que já deveria avançar. Que nenhum bloqueio invisível continue me fazendo andar em círculos. Que meus passos sejam guardados, alinhados e conduzidos para o lugar certo, na hora certa, com a proteção certa. E eu selo, de modo especial, as finanças da minha casa e da minha família. Coloco diante de Deus o pão de cada dia, o sustento, o trabalho, as oportunidades, os negócios, os projetos, os compromissos, as contas, as portas de renda, e cada área material que hoje pesa sobre mim e sobre os meus. Que esta oração toque também a mesa da minha casa, o fruto do nosso esforço, a estabilidade que precisamos e o alívio que tantas vezes parece distante. Se existe ruína rondando nossas finanças, que seja repreendida agora. Se existe miséria tentando se instalar, que seja quebrada agora. Se existem dívidas sufocantes, portas fechadas, escassez persistente, desemprego, perdas repetidas, atraso em projetos, humilhação financeira ou medo constante de faltar, que tudo isso seja visitado agora pelo poder de Deus e pela intercessão fiel de São Miguel Arcanjo. Que todo espírito de devorador, todo laço de pobreza, toda desordem que consome sem construir, todo ciclo de aperto que nunca termina, e toda força contrária que tenta secar o que entra em casa, percam agora a autoridade sobre a nossa vida material. Onde havia consumo sem paz, que haja provisão com sabedoria. Onde havia porta fechada, que haja direção e abertura. Onde havia vergonha, aperto e aflição por causa do dinheiro, que haja socorro, equilíbrio e recomeço. Onde havia trabalho sem reconhecimento, esforço sem fruto ou projeto travado sem explicação, que a tua espada, São Miguel, corte agora tudo aquilo que impedia o avanço. Visita, Senhor, a vida prática. Visita o trabalho diário. Visita a carteira vazia, a conta acumulada, o medo do amanhã, o peso das responsabilidades, a porta que não abre, a renda que diminuiu, o projeto que parou, a oportunidade que não chegou, a mesa que precisa de provisão e a casa que precisa de estabilidade. Não permitas que a ruína escreva a história da minha família. Não permitas que o desespero financeiro roube a paz do nosso lar. Não permitas que a escassez se transforme em vergonha, conflito e abatimento dentro de casa. Toca a nossa realidade concreta, porque também é nela que precisamos do teu livramento. E eu declaro, pela fé, que tudo aquilo que vinha drenando, bloqueando, atrasando ou devorando a estabilidade da minha vida material, começa agora a perder força. Que toda marca de ruína seja substituída pelo cuidado de Deus. Que toda porta certa comece a ser preservada. Que toda decisão importante seja guiada com sabedoria. E que sobre a minha casa permaneça não o peso da falta, mas o sinal da provisão, da ordem, do trabalho abençoado e da mão de Deus, sustentando aquilo que sozinho eu já não conseguiria segurar. São Miguel Arcanjo, eu te agradeço porque esta oração não foi lançada ao vento, ela subiu como clamor, mas eu creio que já desce como resposta, como cobertura e como livramento sobre a minha vida. Ainda que meus olhos não vejam tudo, minha fé se levanta para reconhecer que o céu já está se movendo em meu favor. Aquilo que estava oculto começa a ser exposto.
Aquilo que vinha me oprimindo começa a perder força. Aquilo que tentou permanecer sobre a minha mente, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre os meus caminhos, começa agora a recuar pela tua intercessão poderosa diante de Deus. Obrigado, São Miguel, porque tua luz não apenas me visita, ela me acompanha. Tua espada não apenas aparece, ela me defende. Tua presença não apenas consola, ela guarda, confronta e sustenta. E eu declaro, com a fé de quem não quer sair desta oração do mesmo jeito que entrou: o mal não terá a última palavra sobre a minha vida. A angústia não terá a última palavra. A ruína não terá a última palavra. A opressão não terá a última palavra. O medo não terá a última palavra, porque onde Deus estende a mão, a escuridão perde território. Onde São Miguel se levanta em defesa, o inimigo não reina em paz. Onde o céu cerca, aquilo que vinha ferindo começa a cair. Por isso, se ainda existe alguma resistência tentando permanecer, que caia agora. Se ainda existe alguma corrente tentando me prender, que se rompa agora. Se ainda existe alguma sombra tentando voltar ao lugar de onde foi expulsa, que seja impedida de retornar agora, em nome de Jesus Cristo. E eu te peço, São Miguel, continua a tua obra sobre mim. Continua a tua vigilância sobre aquilo que esta oração já tocou. Se havia alguma força operando em silêncio na minha vida pessoal, no meu interior, no meu sono, na minha paz ou nos meus pensamentos, vai de novo à frente e desmonta por completo. Se havia alguma inquietação que voltava sempre à noite, algum peso que me seguia ao acordar, alguma pressão invisível tentando me desgastar aos poucos, corta agora até a última raiz. Não deixes restar resíduo de opressão. Não deixes restar espaço para aquilo que Deus não plantou. Onde ainda existe luta, leva a tua espada. Onde ainda existe sombra, leva a tua luz. Onde ainda existe fraqueza, derrama novamente a coragem que vem do alto. E eu te peço também, volta teus olhos para a minha casa e para a minha família mais uma vez. Se existe alguma brecha que ainda não foi percebida, fecha agora. Se existe alguma perturbação insistente rondando o ambiente, visita agora com tua presença. Se existe algum conflito alimentado em silêncio, algum peso constante no lar, alguma ameaça contra a união, contra a paz, contra o descanso ou contra a saúde dos meus, quebra agora antes que cresça. Guarda cada quarto, guarda cada porta, guarda a mesa da minha casa, guarda a noite da minha família, guarda os caminhos daqueles que eu amo, que nenhum mal encontre passagem, que nenhuma escuridão ache morada, que nenhuma seta lançada contra os meus permaneça de pé depois desta oração. E se alguma batalha ainda tenta tocar a minha casa por trás do que eu não vejo, combate de novo, São Miguel. Combate mais uma vez até que haja sossego, cobertura e paz. E eu trago diante de ti, mais uma vez, tudo aquilo que pesa na vida prática, porque há batalhas que não aparecem só na alma. Elas aparecem nas contas, no trabalho, nas portas fechadas, no esforço sem fruto, no medo do amanhã e no cansaço de tentar e não ver avanço. Então visita de novo, glorioso arcanjo, as finanças da minha casa, os projetos que parecem travados, as oportunidades que não se abriram, o sustento que anda apertado e a estabilidade que parece distante. Se havia uma força de ruína tentando consumir o que entra, corta agora. Se havia atraso maligno segurando o que já deveria avançar, quebra agora. Se havia escassez, dívida, vergonha, humilhação ou desgaste repetido pesando sobre a minha família, que tudo isso perca agora o domínio, e que no lugar desse aperto comece a nascer ordem, direção, provisão e alívio. São Miguel Arcanjo, eu não quero apenas terminar esta oração. Eu quero sair dela debaixo de uma certeza, a de que o céu ouviu, a de que o céu entrou na batalha, e a de que o céu continua trabalhando mesmo quando a oração acabar. Por isso eu te agradeço antes mesmo de ver tudo resolvido. Eu te agradeço porque a fé verdadeira não espera só o resultado para descansar. Ela descansa também na fidelidade de Deus enquanto o milagre ainda está se movendo. Obrigado porque tu continuas sendo meu defensor, meu guardião e aquele que luta comigo quando minhas forças já estavam baixas. Obrigado porque tua presença permanece quando o vídeo termina, quando o dia segue e quando a noite chega. E eu recebo, desde já, o que esta oração liberou sobre mim. Recebo paz depois de dias pesados, recebo clareza depois da confusão, recebo fortalecimento depois do abatimento, recebo cobertura depois da exposição, recebo esperança onde havia medo
e recebo direção onde antes havia desordem. Que tua proteção continue ativa, que tua espada continue levantada, que tua luz continue acesa sobre a minha vida. E se amanhã for preciso combater outra vez, combate por mim outra vez. Se for preciso cortar outra vez, corta por mim outra vez. Se for preciso entrar na frente outra vez, entra na frente mais uma vez, porque eu escolho não recuar, eu escolho permanecer em oração, eu escolho confiar que Deus ainda peleja pelos seus. E eu declaro que a vitória não pertence à escuridão, a vitória pertence ao Deus Altíssimo, e sob a tua guarda fiel, São Miguel Arcanjo, eu seguirei em frente mais protegido, mais firme e mais consciente de que não estou sozinho. Amém. E agora, com o coração mais recolhido, a mente mais firme e a alma colocada diante de Deus, vamos concluir este momento de oração, fortalecendo a nossa fé com as palavras sagradas que sustentam tantos corações nos dias de luta, de medo e de batalha espiritual. Reze comigo com atenção, com reverência e com entrega. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eu tenho fé de que esta oração tocou áreas profundas da sua vida e que São Miguel Arcanjo já está intercedendo por você, pela sua casa e pela sua família diante de Deus. Se esta oração falou com o seu coração, deixe o seu pedido nos comentários. Escreva sua intenção, sua luta ou o nome da pessoa por quem você quer interceder, porque transformar a dor em oração também é uma forma de permanecer debaixo da cobertura do céu. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de paz, de proteção, de livramento e de força para continuar. Inscreva-se no canal para seguir orando conosco, porque há batalhas que não se vencem apenas em um dia, e há momentos em que uma oração certa, no momento certo, se torna o apoio que uma alma precisava para não desabar. Continue conosco nesta caminhada de fé. E ao sair deste vídeo, leve esta certeza com você. São Miguel Arcanjo continua guardando seus passos, sua mente, sua casa, sua família e seus caminhos. Que a presença de Deus vá à sua frente, permaneça ao seu redor e habite no seu coração. Amém.